Com o meu tijolão. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Maranata tá bem. Glória a Deus, Maranata. O resto estão dormindo, né? Como é que você está em casa? Que alegria estar com vocês. Eu gosto de ministrar no dia de culto online, porque é um jeito do pessoal matar saudade de mim. Eu que não mato saudade deles, mas eles matam saudade de mim. E às vezes ele me manda mensagem, te vi. Pena que não dá para eu ver vocês. Mas todos vocês que estão com saudade de mim, um beijo, pessoal de Vila da Penha, um beijo para o pessoal de Jacarepaguá, de Niterói, do Recreio. E você também, que não é de nenhum campus presencial, mas que é do online. É muito bom estar com você também, tá bom? E aqui estamos em casa, né? Glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos continuar com o nosso estudo, né? A gente está estudando agora, nesse mês, as cartas, né? Que a gente também chama de epístolas do apóstolo João. E não sei se você esteve aqui nos últimos cultos, né? Nós já tivemos 2 midweeks esse mês. Nós já estudamos a primeira carta de João, que era a carta maiorzinha, né? Agora nós temos mais 2 cartas que são bem pequenininhas. Então, hoje nós vamos estudar a segunda carta de João, que é a segunda João, obviamente. E semana que vem, fechando o mês, nós vamos estudar a terceira carta do apóstolo João. Eu quero pedir muito tua graça para você que está aqui, para você que está em casa. Hoje eu vou me enveredar por uns caminhos assim, um pouquinho mais profundos teologicamente falando. Então, já estou pedindo a graça de Deus, mas peço também a sua graça para que você fique atento, porque se você não ficar atento, você não vai segurar o entendimento. Então, a partir de agora, eu já quero orar e declarar que, em nome de Jesus, nenhuma distração vai roubar o seu entendimento desse lugar. Eu quero declarar que, em nome de Jesus, nenhuma preocupação lá de fora, nenhuma questão que está te aguardando lá do lado de fora, vai te fazer ficar com o pensamento perturbado, mas que o Senhor, né, o Senhor, que é aquele que apacenta o nosso coração, vai fazer agora com que os teus ouvidos estejam abertos, o teu coração esteja receptivo para a palavra de Deus nesse dia. Amém? Glória a Deus. Então, como eu falei semana passada e na semana retrasada, nós estudamos a primeira carta de João. E se você não assistiu esses midweeks, eu quero te encorajar a ir lá no nosso YouTube assistir. No primeiro midweek do mês, o pastor Felipe trouxe uma mensagem poderosa sobre como a gente pode identificar o espírito do anticristo. Lembram disso, né? Ele falou sobre como entender se é o espírito do anticristo atuando, e foi muito bacana, uma palavra bem diferente, bem profunda mesmo. Então, assiste lá, foi o primeiro midweek do mês. E semana passada o pastor Renato veio aqui, quebrando tudo, né, como sempre, ministrando também uma palavra poderosa sobre os falsos ensinos que estavam rolando lá naquela época e tal. Hoje, eu tenho a missão de pregar sobre esse grupo de texto bem pequenininho, que é a segunda epístola de João. E, caso você não saiba, essa epístola de João, ela tem como palavras-chave 2 palavras muito poderosas. A primeira palavra-chave dessa carta é a palavra verdade. Né? O apóstolo vem falando sobre a verdade. E também, como de praxe, como é a cara dele, a outra palavra-chave é amor. Né? Ele sempre trazendo e pincelando sempre amor. Por isso, ele é chamado o apóstolo do amor. Né? Então, hoje a gente vai falar sobre essa carta, mas eu não vou falar especificamente sobre amor. Não vou falar especificamente sobre amor hoje, porque eu quero meio que costurar o entendimento que a gente teve na primeira e na segunda semana. Porque eu percebi que a gente foi tocando em assuntos que são um pouquinho mais complexos, um pouquinho mais profundos, e, de repente, se a gente não amarrar tudo agora, você não vai entender onde a gente quer chegar te ensinando sobre essa carta. Então,
Hoje é bem estudo mesmo. Se você gosta de aprender, eu vou te dar várias referências bíblicas, vou ler vários textos bíblicos, vou falar algumas palavras que talvez você não conheça, você anota, toma nota, coloca no teu bloco de notas. E se você é como eu, que gosta de estudar, né, fominha por conhecimento, você depois vai lá e pesquisa direitinho, olha numa Bíblia de estudo bem bacana, e aí você vai mergulhar mais na palavra, amém? Então, vamos começar? Gente, eu vou começar te dando um panorama, um contexto geral sobre o que estava acontecendo nessa primeira carta de João, porque senão a gente não vai entender o que estava acontecendo na segunda carta de João, tá bom? Então, na época que João escreveu essa primeira carta, estava sendo apregoado, ou seja, disseminado, um ensino falso, um ensino herético, né, denominado gnosticismo. Eu, né, não sou a melhor pessoa para dar uma aula para você de gnosticismo, mas eu pesquisei um pouquinho e eu quero te explicar simplificadamente mais ou menos o que era essa parada. O pastor Renato mencionou isso na semana passada, e eu vi que o pessoal ficou com a anteninha assim, né? O que está rolando? Então, vamos tentar entender um pouquinho o que era essa heresia que tinha se levantado. Esse ensino se levantou, se espalhou pela igreja, e aí começou a afligir os crentes daquela época. Aí, então, o apóstolo João vem, né, dando uma cintada lá na galera, para a galera não cair em heresia. Basicamente, esse ensino ele era caracterizado pelo seguinte pensamento. Olha, é o seguinte: o espírito é bom, porém a carne é má, é perversa. Até aí, né, passa, né? Mas entenda aonde que esse ensino se transforma numa heresia. Presta atenção. Se o espírito é bom e a carne é má, é perversa, olha onde chega esse ensino. Jesus, se tornando carne, se tornando homem, vindo à terra como um homem, não poderia ser um com o Espírito de Deus. Ele não poderia estar unido ao Espírito de Deus, porque eles tinham essa separação. Claro, o espírito é bom, ele não se mistura com a carne que é má. Então, o primeiro problema desse ensino falso, que é o gnosticismo, que era, né, apregoado naquela época, era que ele afrontava diretamente a humanidade de Cristo. Daqui a pouco eu vou te explicar o que é a humanidade de Cristo. Por quê? Se Cristo era carne, ele não podia ser unido com o Espírito de Deus. Então, Cristo ou não veio em carne, ou Cristo não era Deus. Se Cristo veio em carne, ele não tinha unidade com o Espírito de Deus. E se Cristo era Deus, ele não veio realmente em carne, o que significa dizer que aquilo que habitava com os discípulos não era um homem, sim um fantasma. Vocês conseguiram entender? Ficou complicado. Ou seja, esse ensino foi se desenrolando e atacando não só a humanidade de Cristo, como a divindade de Cristo. E aí, né, graças a Deus, hoje nós temos milhares de anos de estudo, de ensino, de consolidação da sã doutrina, que comprova para a gente que não tem como ter dúvida que, sim, Cristo era 100% homem, e, sim, Cristo era 100% Deus. E, meu Deus, que doideira é essa? Que loucura é essa, né? Cristo 100% homem, Cristo 100% Deus. Por isso que hoje a gente vai entrar nesse assunto. Não só isso, esse ensino que eles estavam disseminando era um ensino que falava o seguinte: para a gente ter liberdade, para a gente se libertar dessa carne perversa e corrompida, a gente precisa recorrer a uma coisa. E eles diziam que essa uma coisa que libertava eles, né, que dava liberdade a eles, era um tipo de conhecimento mais elevado, mais evoluído.
né? O pastor Renato mencionou sobre isso. Então, para eles, é como se a salvação não viesse através de Jesus, mas através de você se aprofundar e buscar um conhecimento tão elevado, que aí, então, a sua carne é liberta, né? Você fica tão evoluído em conhecimento que a sua carne meio que se liberta. Então, gente, uma heresia terrível que ia desembocando em vários outros ensinos falsos. Então, algo realmente muito perigoso. Só que o que acontece? Em contrapartida a essa mentiraiada toda, nós tínhamos o cristianismo, né? Nós tínhamos e temos o cristianismo, mas estou falando lá de trás, né? Tínhamos o cristianismo, que sempre teve como seu ponto central, e nunca pode mudar, a pessoa de Jesus Cristo. Sempre. Jesus Cristo sempre foi o ponto central do cristianismo. Ora, né? Se a matéria humana é má, Cristo veio como homem para a terra, ele teria se corrompido, de acordo com os gnósticos. A gente sabe que isso é mentira, né? A gente sabe que isso é mentira, mas de acordo com eles era isso que tinha acontecido, né? Então, gente, nesse contexto todo que eu estou explicando para vocês, dessas mentiras sendo disseminadas, o apóstolo João entra em cena e escreve essas cartas. Agora, eu não sei se você lembra, o Evangelho de João, o quarto evangelho, né? É o mesmo João, tá, das cartas. João, discípulo de Cristo, discípulo segundo ele, o amado, né? João escreveu muito falando sobre a divindade de Cristo no seu evangelho, né? É algo que estava muito ressaltado no evangelho de João. E ele continua meio que essa linha falando nas cartas dele sobre não só a divindade, mas também sobre a humanidade de Cristo. Eu quero ler com você 2 João. Só vou ler um verso com você dessa carta, mas eu quero te encorajar a chegar em casa e ler um grupo bem pequeno de versículos, e aí você vai complementar o seu estudo. Diz assim o verso 7, de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Olha só, percebem o que eu estava falando para vocês? Um ataque à verdade de que Cristo encarnou, né, em carne, veio à terra. Tal é o enganador e o anticristo. Ou seja, vamos parafrasear esse versículo, ele está dizendo o seguinte: se você não crê e não confessa que Jesus veio à terra e se fez carne, você tem o espírito do enganador. Você que não crê e não confessa a encarnação de Cristo, tem o espírito do anticristo. Bem pesado, né? Bem pesado, mas é isso que o apóstolo João está dizendo, né? E é interessante, gente, é interessante sim, no sentido negativo, né? Mas é interessante que a gente até hoje vê pessoas fazendo esse tipo de coisa, seguindo essa mesma linha de raciocínio. Porque o que o gnosticismo fazia? Eles começaram a crer em coisas de acordo com o que ele convinha para eles, de acordo com o que eles estavam achando sobre Jesus, de acordo com o que era melhor para eles naquele momento pensar sobre Jesus. E hoje também acontece muito isso. Pessoas criando, né? Vamos imaginar uma tela, né? Cria aí o seu Jesus. As pessoas pintam um Jesus que não existe. Um Jesus que corresponde ao querer pessoal delas, à vontade pessoal delas. Um Jesus de acordo com o imaginário delas. Alguns, né, ali meio que influenciados por alguma cultura específica, por alguma religião específica, por alguma coisa ensinada na infância, ou por alguma outra religião, não importa. Mas as pessoas têm essa inclinação de pintar esse Jesus de acordo com o que está na cabeça delas. Se a gente não tomar cuidado, até nós que conhecemos a verdade caímos nisso. E olha só que coisa terrível, gente. Se nós começarmos a pintar um Jesus de acordo com o que convém para a nossa vida, retirando da natureza de Jesus tudo aquilo que nos confronta,
Tudo aquilo que nos faz nos alinhar com a palavra de Deus e fazendo cada vez Jesus ser aquele homenzinho, né? Aquele cara legal, aquele cara que foi um cara bacana, que pisou sobre a terra, mas, na realidade, ele não está tão preocupado assim com o teu caráter, ele não está olhando, ele está de olho fechado para isso. O que ele realmente quer saber é se você está fazendo bondade, se você está ajudando o próximo. Você está entendendo onde que eu quero chegar? E isso, né, disfarçadamente, também é uma heresia. Né? Se hoje nós fizéssemos o seguinte desafio, vamos encher essa igreja aqui com 100 pessoas, tem que ser pessoas aleatórias, de vários lugares aí, diferentes, e vamos fazer a seguinte pergunta para cada uma delas. A mesma pergunta que Cristo fez para os seus discípulos. Quem vocês acham que é o Cristo? Uma sala cheia de gente. Eu aposto com vocês que dessa mesma sala, dessa mesma pergunta, sairia dezenas de conceitos diferentes sobre quem é Jesus. Jesus é um só, mas sairiam diversos conceitos sobre esse mesmo Jesus. Para uns, talvez, Jesus é um cara legal, Jesus é um cara que perdoou os pecadores. Outros, se você perguntar, vai dizer assim, Jesus foi um bom exemplo, né? Ele pisou na terra, foi um cara digno, um cara correto, não enganou ninguém. Jesus foi assim um profeta, né? Um profeta famoso daquela época. Jesus foi uma criatura de Deus. A gente sabe, né, que tem algumas religiões que tratam Jesus como criatura de Deus, como um Deus com D minúsculo, né? Sabe que isso é mentira. Jesus é só história da carochinha. Pessoas acreditam que Jesus é só história da carochinha. Jesus é um mito. Jesus é só um personagem de um livro histórico chamado Bíblia. Alguns até diriam, Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador, Jesus é meu Rei. Mas dezenas de conceitos diferentes sobre o mesmo Jesus. E deixa eu te falar uma coisa, sabe qual que é o problema disso? Esse Jesus reconfortante, esse Jesus que me abraça do jeitinho que eu sou e não me incomoda e não me pede para eu sair desse lugar que eu estou tão confortável e quentinha aqui, ele é um Jesus muito reconfortante. É um Jesus muito reconfortante. Só que o problema ele é reconfortante, porém não redime ninguém. Esse Jesus é um Jesus criado na cabeça da pessoa, que conforta a pessoa no seu próprio pecado, mas não confronta ela. Então, ele não redime e ele não pode remir os pecados dela. Por quê? Porque não é o Jesus verdadeiro. A gente vai falar de Jesus até o final, então espero que você goste desse nome. Amém, né? O Jesus verdadeiro, ele é aquele que está descrito e revelado na palavra de Deus. A palavra de Deus diz e nos revela quem é Jesus. E o Espírito Santo testemunha na nossa vida quem ele é. Mas a palavra de Deus descreve. Ele está descrito na palavra de Deus. E não é esse Jesus pintadinho na nossa cabeça. É o Jesus verdadeiro. E falando sobre esse Jesus verdadeiro, né, em oposição a esses ensinos mentirosos, eu quero falar com vocês sobre duas naturezas de Deus. Na verdade, duas naturezas de Jesus. Vamos por partes para a gente não confundir vocês, né? A primeira natureza que eu quero falar com você é a natureza da humanidade de Cristo, né? Se você gosta de estudar sobre isso, tem uma parte na teologia que vai falar só sobre isso, né? Sobre a humanidade de Cristo, a substituição de Cristo, ela se chama Cristologia. Se você gosta, compra um bom livro sobre isso, viaja, aprende bastante. Mas eu vou falar de forma bem simplificada. A humanidade de Cristo, basicamente, vai nos dizer que Jesus é 100% homem. Ele é 100% homem. Pastora, agora você que está falando heresia, como assim? Jesus é Deus, Jesus não é homem coisa nenhuma. Querido, eu vou te mostrar na palavra
que Jesus é 100% homem. Só que eu não quero que você corte essa palavra no meio. Você tem que ouvir até o final, porque senão vai virar heresia mesmo, né? Então, a humanidade de Cristo. Por quê? Porque era necessário que Jesus encarnasse. Quando eu falo encarnasse, se transformar carne. A gente tem alguns preconceitos na nossa cabeça com algumas palavras, né? Ah, encarnação, não sei o quê. Não, encarnar é se fazer carne, tá? É disso que eu estou falando. Então, Jesus encarnou, tomou forma de homem, veio à Terra como um homem. Quando a gente lê a Bíblia falando sobre essa humanidade, não é uma alegoria. Não é assim, é só para a gente imaginar como se ele fosse... Não, era homem mesmo. Nascido de mulher, a barriga da mamãe dele cresceu, ele teve um nascimento, ele só não foi de semente humana, ele foi de semente divina, mas aí é outro papo. Mas nasceu... Ele chorou, ele teve que usar fralda, mas eu não sei como era a fralda naquela época, mas era alguma coisa, né, parecida com fraldinha. Ele teve as necessidades, de repente ele teve cólica quando era bebê, não sei os detalhes, mas ele é 100% homem. Queridos, e quando a gente fala da humanidade de Cristo, a gente não está ferindo a divindade, por isso que eu vou começar falando da humanidade e terminar falando da divindade de Cristo, né? Somente Jesus cumpria todos os requisitos, ou seja, tinha total condições de reverter um quadro específico que estava acontecendo na Terra. E eu vou te lembrar que quadro era esse, porque você já deve ter aprendido sobre isso na escola bíblica, no clique, em algum lugar você já aprendeu sobre isso. Existia uma situação terrível acontecendo na Terra, que era a separação do homem de Deus, né? Um abismo enorme que estava entre o homem e Deus. O homem e Deus não tinham comunhão, eles estavam separados. Jesus entra, a humanidade de Jesus se fortalece nesse momento, porque ele cumpre todas as condições para se colocar no meio dessa separação e unir, ou seja, gerar novamente comunhão entre Deus e a humanidade. Ou seja, um buraco enorme que eu e você tínhamos para poder chegar em Deus. Não tinha como acessar, a gente precisava de mediadores, né? Jesus foi um mediador definitivo, entrou no meio desse abismo e falou assim, eu vou pagar essa conta. Quanto que é essa conta? Eu vou pagar essa conta e agora, novamente, a humanidade, o homem, pode ter comunhão com Deus. 2 Coríntios vai dizer, Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Por meio de Cristo, ou seja, Cristo estava no meio. Ele estava sendo o intermediário dessa religação que nós temos com Deus. 1 Timóteo 2,5 vai dizer, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. Você entendeu? O homem, Cristo Jesus. Só um homem poderia se colocar nesse lugar. Eu vou te explicar daqui a pouquinho por quê. Gálatas 4:4, vai anotando, depois você vai lendo com calma. Diz, mas quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, o tempo que Deus já tinha preparado tudo, deixado tudo no esquema, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Já falei desse nascido de mulher, né? Vamos seguir. Nascido debaixo da lei. Planta está debaixo da lei? Anjos estão debaixo da lei? A lei foi feita para os homens. Os homens estão debaixo da lei. Ora, se a lei foi feita para os homens e os homens transgrediram a lei, só um homem, um anjo não poderia. Vocês estão entendendo? Então, né? Só um homem poderia, porque ele nasce também debaixo da lei, ele poderia resolver esse problema dessa separação. Só que não dava para ser qualquer homem, não dava para ser a Hannah, não dava para ser o Castelo, entende? A gente, né, é humano, mas não dava para a gente fazer. Por quê? Porque teria que ser um homem que cumprisse os requisitos. Ele precisava ser perfeito.
Ele podia até ser nascido de mulher, ser humano, mas ele não podia ter pecado. E só um homem na terra cumpriu esse requisito de ser sem nenhum pecado. Jesus Cristo. Entende a importância de a gente entender a humanidade de Cristo? Não foi um acidente, não é um capricho de Deus ele ter tido que viver como um homem e sofrer e morrer. Tinha que ser dessa forma. Né? Outra razão, vou explicar para vocês algumas razões diferentes, tá bom? Outra razão pela qual Cristo precisava, né, ser plenamente humano é a própria questão da remissão de pecados. Havia um princípio de Deus, um princípio instituído pelo Senhor, um princípio eterno, de que quando a lei fosse transgredida, ou seja, quando houvesse um pecado, esse pecado precisaria ser remido por sacrifício. Sabemos, depois você pode ler lá, Levítico 17:11, Hebreus 9:22, sabemos que lá no Antigo Testamento, na Velha Aliança, a forma que era usada para a remissão desse pecado era o sacrifício de animais, o derramamento de sangue. A forma continuou sendo a mesma, derramamento de sangue. Só que lá no Antigo Testamento, o derramamento de sangue era de animais. E o derramamento de sangue de animais não é definitivo, nem é suficiente para sanar definitivamente o problema do pecado. Então, lá atrás, como muitas vezes isso acontece no Novo Testamento, Deus está dando uma figura do que vai acontecer lá na frente de forma perfeita. Com animais, o sangue derramado, né? Mas, na verdade, demonstrando que lá na frente viria um cordeiro perfeito que tiraria o pecado do mundo. Um cordeiro perfeito. Olha as analogias, tudo tem ligação na palavra de Deus. Um cordeiro perfeito. Na verdade, era um homem perfeito, a pessoa de Jesus Cristo. Hebreus 10:4 vai dizer isso. É impossível que o sangue de touros e de bodes remova os pecados. Então, a gente sabe que Jesus Cristo, né, como Cordeiro perfeito, se sacrificou. Ele não se sacrificou como Deus, ele se sacrificou como um homem. A carne dele sofreu. O sangue dele não era uma cor diferente, era o sangue mesmo, sangue vermelho igual ao nosso. Foi derramado, sanando esse problema, remindo o pecado. Só que dessa vez não precisava morrer todo ano. Não precisava ir para um lugar específico e morrer todo ano, como era lá atrás. Dessa vez seria de uma vez por todas e por todos que crescem. Olha que coisa tremenda, gente. Tem mais razão. Quais outras razões pelas quais Jesus tinha que ser humano? Gente, você sabe o que é identificação? Às vezes uma pessoa vem falar com a gente e aí a pessoa vem falar assim para você. Vou fazer um exemplo aqui na hora. Fala assim, ai, poxa, eu tô com tanta dificuldade, porque eu acabei de ter um neném, e o neném não dorme, o neném chora e tal. E a pessoa vem contar isso para você. Aí você vira para ela, você não é mãe, você não é pai, você nunca teve um bebê na sua casa, você não tem aquela realidade. Você responde para ela, para de bobeira, todo mundo tem filho e faz tudo. Que bobeira, você está aí fazendo corpo mole. Isso é identificação? Você consegue gerar identificação verdadeira com a pessoa quando você não passa na pele aquilo que aquela pessoa passou, pelo menos algo semelhante? Não, você pode ter empatia, né? Ficar calado, fazer, que pena, né? Mas você não sabe, você não se identifica com aquele problema, né? Agora, quando você passa pelas coisas, quando você sofre aquelas mesmas coisas, né? No caso de Jesus, ele sofreu as mesmas provações, as tentações, as limitações humanas, as necessidades humanas. Ele tinha total identificação com o ser humano. Ou seja, quando a gente está sofrendo, quando a gente está falando assim, Deus, isso aqui é demais para mim, isso aqui está além do meu limite, Jesus sabe. Né? Jesus sabe aquilo que você está passando. Por quê? Homem, se você não entende, se você não crê nessa natureza humana de Cristo, você não consegue
Enxergar Jesus como alguém que se identifica com as suas necessidades. Como alguém que entende, como alguém que te ama, mesmo com as suas limitações. Então, por isso é tão importante a gente entender isso. Hebreus 4,15 diz assim, ó, olha que poderoso. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas alguém que, como nós, passou todo tipo de tentação, porém sem pecado. Como nós, passou por todo tipo de treta, mas não pecou. Aqui eu aproveito essa vírgula, esse porém, para colocar um porém aqui também na minha fala. Quando a gente fala de humanidade de Cristo, a gente tem que tomar cuidado para não ir para um outro extremo, porque muitas pessoas vão defender a humanidade de Cristo e vão fazer uma ênfase muito extrema a essa humanidade de Cristo, chegando a dizer que Jesus era um homem comum como a gente. Gente, Jesus era homem, ele tinha a sua natureza humana. Porém, nunca eu posso dizer que ele era homem como eu. Homem comum, não. Porque mesmo que ele tivesse a natureza humana dele, ele também conjugava na mesma pessoa, tá? Mesma pessoa, uma natureza divina. Então, não era um homem que errava e acertava como a gente. Não, ele nunca teve pecado. Eu vou citar para vocês aqui, não vai dar tempo de eu ler todos os textos, mas eu vou citar os textos, caso você queira estudar depois. Mas algumas experiências que Jesus teve que demonstram que ele tinha uma natureza igual à nossa, uma natureza de humano. Algumas coisas que ele passou, por exemplo, como tristeza, né? Tristeza é coisa de ser humano, né? Não é coisa de Deus, é coisa de ser humano. Mateus 25, 37, você vai ver ali Jesus passando por um momento de tristeza, falando sobre o crescimento natural de Jesus, ou seja, o processo, né, de crescimento de Jesus como um homem, como alguém que tem um corpo físico. Por exemplo, Jesus sentindo fome, Lucas 4:2, Jesus sentindo sono, Lucas 8:32, Jesus com um corpo físico, Lucas 24:39, Jesus sentindo cansado, gente, olha que loucura, Jesus se sentindo cansado, João 4:6. Só alguns exemplos eu poderia colocar. Jesus rindo, Jesus chorando, Jesus passeando com os seus discípulos, Jesus pegando espiga de milho no milharal, fritando peixe com os amigos dele, Jesus indo em festa, Jesus... Várias coisas humanas aqui. Por que eu estou enfatizando tanto isso? Por que eu acho importante te falar isso? Não só para você ter esse entendimento de que Jesus era humano, entender a identidade dele, mas também para você parar com essa baboseira, caso seja o seu caso. Se não for você, não é para você, tá? Parar com essa baboseira de demonizar coisas naturais. Não sei se você já viu aquele vídeo, é um meme, tá, gente? Não é nada sério, é meme. Uma pregadora bem pentecostalzona, assim, eu não lembro o nome dela. Ela falando assim, querido, no céu não precisa rapar sovaco, mas enquanto você estiver na terra, tem que rapar sovaco, tem que passar desodorante. Vocês já assistiram esse vídeo? E ela está pregando assim para umas mulheres e falando para as mulheres, rapa sovaco, passa desodorante, penteia o cabelo. Porque a gente tem, às vezes, uma mentalidade de religiosidade que tudo que é da terra é de Satanás. E a nossa humanidade não foi plano de Satanás. A nossa humanidade foi plano de Deus. Não estou falando de pecado, estou falando de humanidade, né? Então, você pode rir, pode contar piada, desde que não seja obscena, desde que não fira o coração de Deus, pode contar uma piada. Sabe de uma coisa? Pode ir no aniversário do seu parente, mesmo se ele não for crente. Isso não vai te levar para o inferno se você for na festa da sua família. Não vai te levar no inferno se você for na festa da escola do seu filho, fotografar ele, brincar, sorrir com ele. É coisa da terra. Tem gente que quer ser mais divino do que Deus.
Tem gente que quer ser mais piedoso do que Jesus Cristo foi. Na verdade, tentar, né? Não dá para ser. Mas que quer ser mais... Ai, meu Deus, né? Você chega assim para a pessoa e fala assim... às vezes a gente marca, né, algumas coisas na programação da igreja que são especificamente de entretenimento, né? Vamos fazer um encontro de casais, e aí a gente fala, vamos fazer uma noite mexicana, vamos fazer uma noite de dança, para os casais dançarem, para os casais comerem uma comida diferente, para eles se olharem, se reapaixonarem e tal. Tem gente que olha para isso e fala, meu Deus, que igreja de Satanás, que podia estar nas ruas, ganhando as almas para Jesus, estão dançando dentro da igreja, estão comendo dentro da igreja. Mais santo do que Deus. Mais santo do que Jesus, que ria, que brincava, que ia em festa. Né? O que aconteceu no episódio em que Maria vai ungir Jesus antes da sua crucificação? Lembra? Ela vai lá derramar um perfume caro sobre Jesus. Alguém se levanta, alguém mais santo que Jesus, né? Fala assim, que desperdício. Podia vender esse perfume caro, gente, e alimentar os... Olha que discurso lindo. Alimentar os pobres. A pessoa é mais piedosa que Jesus, que estava ali no mesmo ambiente. Jesus corrige na hora. Pobre vai ter para sempre. Pobre vai ter para sempre. Você pode fazer isso amanhã. Ela está preparando o meu corpo. Ela está me adorando de forma extravagante. Ela pode fazer isso sim. Então você pode rir sim. Você pode ir na festa sim. Você pode fazer coisa de ser humano sim. O que você não pode é errar o alvo. O que você não pode é ferir o coração de Deus. Então, em nome de Jesus, não vamos ser crentes chatos, crentes de cara amarrada. Crente que as pessoas se relacionam e falam assim, pelo amor de Deus, não chama o fulano, que ele é um saco, um porre. Se ele vier aqui, vai estragar a festa de todo mundo. Não seja assim. Querido, em nome de Jesus, humanidade de Cristo. E eu vou fechar aqui falando com você sobre a divindade de Cristo. Amém? Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus. Não existia uma dupla de Jesus, era só um Jesus, uma pessoa. Mas nessa mesma pessoa, ele tinha essas duas naturezas. Eu vou falar com vocês algumas características que comprovam ali na palavra de Deus que Jesus era 100% Deus. Quando eu te apresentar a palavra, não vai restar dúvida, não vou precisar explicar mais nada. Em João 8,58, a palavra de Deus diz assim, respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Talvez você leia isso e você não entenda, mas isso tem uma referência ao que Deus falou lá atrás para Moisés, quando o encontrou e falou assim, né, eu sou. É uma frase que denota divindade. Eu sou, ou seja, eu não fui criado, eu já existia, eu já era. Em Apocalipse, a palavra de Deus vai dizer isso, né? O alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ou seja, não me pergunta quando eu nasci. Eu sou Deus. Deus é. Deus é. Deus não precisa responder a sua... Ele é. E ponto. A resposta dele, eu sou. Ponto. A gente vai ver em Mateus 28:18 a autoridade de Jesus. Uma autoridade que era diferente da autoridade entregue a homens. Era uma autoridade divina. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ele compartilha um pouco das suas características com a gente, né? Glória a Deus. Mas ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Em João 6,64 diz assim, contudo, alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria o trair. A presciência de Deus. Isso é uma característica de Jesus divino, né? A gente não tem isso. Ele já conhecia os corações, ele já conhecia as realidades.
Por isso que ele julgava de forma perfeita. Uma característica divina. 1 Coríntios 8:6 vai dizer: para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Jesus, Senhor. E aí nós vamos ter aqui também várias outras características demonstrando que Jesus tinha poder sobre tudo, sobre todos, que ele tinha poder até sobre a natureza. A gente vai ver isso em Mateus 8:27. Quem é esse cara que até o vento e o mar obedece? Quem é esse homem que fala shh, e o vento cessa e a tempestade para? Querido, isso é Jesus, Deus. E você fica: meu Deus, o que vai ser da minha vida? O que vai ser agora da minha família, do meu casamento? Você se esquece que o seu Jesus é o Cordeiro, mas ele também é o leão. Você lembra: Jesus, o Cordeiro que me remiu, que me salvou. Glória a Deus, eu vou entrar no céu. Mas para passar no meio do vento, no meio da tempestade, você esquece que quando ele voltar para te buscar, vai ser como um leão. Não vai ser como o cordeiro, vai ser como um leão triunfante. Vai arrancar o povo dele, ele vai resgatar Israel como um leão, poderoso, reinando, triunfante. Você precisa entender essa realidade. Um Deus que tem todo o poder, não só sobre a natureza, mas que também é o cabeça da igreja. Efésios 1:22 diz: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. A igreja que é o corpo. Ele triunfa sobre a igreja. Então, o cabeça da igreja não é o pastor, não é o profeta, não é o cantor. Não é você. O cabeça da igreja é um. Jesus. Jesus que não estava só sobre a natureza, sobre o universo, sobre a igreja, mas também tem toda a autoridade sobre os anjos, os poderes celestiais. 1 Pedro 3:21 vai dizer isso. Subiu ao céu e está à direita de Deus. A ele se sujeitam anjos, autoridades, poderes. E você com medo de retaliação, do inferno, disso, daquilo. Jesus, o qual sujeitou anjos, poderes, autoridades, todas as coisas debaixo da autoridade dele. Esse é o nosso Jesus. Nós vemos o momento da crucificação de Jesus e a gente fica tão comovido com isso, né? Meu Deus, você se fez carne, você sofreu tanto. E realmente ele era homem, ele sofreu ali como um homem. Mas você se esquece, talvez, que ele foi exaltado. E a ele foi dado um nome que é sobre todo nome. E a localização dele não é mais qualquer uma, é à direita, à destra do Pai Todo-Poderoso. Um Jesus que sofreu como um homem, mas que foi totalmente exaltado. Totalmente exaltado. Jesus perdoou pecados. Isso fez muita gente se escandalizar, porque eles diziam: quem é você para perdoar pecados? Quem, senão Deus, pode perdoar pecados na terra? Jesus falou: não posso não, eu vou perdoar e ainda vou fazer andar. Você está perdoado, pega a tua maca e anda. Adoro o amor de Jesus. Que curava, que tinha atributos divinos, que era muito mais do que um homem comum. Ele era Deus.
Somente Deus poderia oferecer um sacrifício permanente para resolver a treta da terra. Somente Deus. E somente um homem poderia se colocar como pagamento dessa dívida. Jesus Deus, Jesus homem. É lindo, é lindo. E hoje eu queria orar com você, que talvez você está aqui, mas você está enxergando Jesus, ou você está em casa, você está enxergando Jesus sob uma ótica muito particular, que não tem muito a ver com o que a palavra de Deus diz sobre Jesus. Você está colocando Jesus dentro da sua caixinha, da sua necessidade, ou dos seus sentimentos, ou das suas decisões. Mas você não está lembrando o que a palavra de Deus diz sobre Jesus. Eu quero orar com você essa noite. Queria pedir que todos pudessem baixar a cabeça, por favor. Você que está em casa também se conecte com esse momento de oração. Deixe o Espírito Santo de Deus falar com você nessa hora. Você que quer viver o evangelho verdadeiro, você precisa reconhecer que Jesus morreu por você. Que Jesus se colocou no seu lugar por amor. Ele fez isso por amor. Ele fez isso para cumprir a palavra de Deus e por amor. Se você hoje está aqui, ou se você está em casa e você diz assim: pastora, eu recebo essa palavra. Eu recebo o sacrifício do Cordeiro perfeito de Deus pela minha vida. E eu quero hoje confessar isso. Eu quero hoje reconhecer isso. Se você é essa pessoa, eu quero te pedir em nome de Jesus. Levante a sua mão para que eu te veja. Se você é essa pessoa, eu quero que você ponha a sua mão assim no alto. Permaneça com ela pelo menos uns 5 segundos com ela levantada para que eu possa te ver. Se você falar assim: eu recebo esse sacrifício hoje. Eu recebo esse sacrifício perfeito de Deus pela minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Se você em casa está confessando isso com a gente essa hora, eu quero que você coloque aí nos comentários: eu estou aceitando hoje o Senhor Jesus como meu Senhor. Nós vamos entrar em contato com você, nós vamos te dar assistência para você começar essa jornada. Mas eu quero também fazer outra oração por você. Se você falar assim para mim: eu estou entendendo até aqui que Jesus morreu por mim e me salvou. Eu já sou crente, pastor, eu não vou aceitar Jesus de novo. Eu já entendi já o sacrifício de Jesus na cruz. Porém você, essa mesma pessoa que já foi salva, você está vivendo como se não soubesse que Jesus também é Deus e que Ele é poderoso, que Ele pode todas as coisas, e você precisa hoje se lembrar dessa verdade. Hoje você precisa sair daqui empoderado com essa verdade. Jesus é o meu cordeiro, mas Ele também é o leão da minha vida. Ele é o leão da minha história. Ele é aquele que reina sobre os meus problemas, sobre as minhas circunstâncias. Se você hoje está no meio de uma luta e você quer o socorro do Jesus leão, Jesus Deus, eu quero orar por você. Então eu peço você que levante sua mão lá no alto, se você precisa dessa oração hoje. Amém, em nome de Jesus. Pode levantar sua mão, você que quer essa oração. Aleluia, fiquem todos de pé, vamos orar juntos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero, Pai, entregar cada mão levantada hoje, Senhor, tanto aqui quanto aqueles que estão de casa participando com a gente desse momento. E eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, traga a verdade sobre cada mente, sobre cada pensamento, a verdade sobre quem o Senhor é, sobre quem o Senhor é na nossa vida, sobre a sua bondade, sobre a sua compaixão, sobre a sua mansidão, mas também sobre o seu poder, sobre o seu domínio, sobre a sua força, que está acima de qualquer poder da terra ou do céu. Em nome de Jesus eu te peço que
Cada um que está pedindo socorro por estar no meio da luta nesse dia, se encontre com o verdadeiro leão e que possa olhar nos olhos do leão e ter confiança e convicção de que em Ti nós somos mais que vencedores, que em Ti não seremos abatidos, que em Ti não somos abandonados, afligidos. Nós somos mais que vencedores, em nome de Jesus. Aleluia. Querido, eu sei que a mensagem de hoje foi um pouquinho mais densa, mas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela abre caminhos no coração do homem. E se você deixar essa semente cair e brotar, isso vai se transformar numa árvore. Isso vai dar frutos. Isso vai alimentar muitas pessoas ao seu redor. Então a minha oração é que essa verdade fique tatuada em você. Que independente dos anos, das dificuldades que podem vir à frente, que você sempre se lembre quem é Jesus de verdade. Quem é Jesus de verdade? Jesus não é um carinha legal. Jesus não é um carinha bacana que contam nas histórias. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Esse é o nosso Jesus. Deixa eu orar por você. Levante suas mãos. Senhor, obrigada pela Tua presença. Obrigada por nos permitir comer e beber desse banquete que a Tua palavra nos apresenta. Obrigado por estar com cada um, por estar em cada lar, por proteger, por salvar, por curar, por libertar, por ter uma obra tão poderosa na nossa vida. Nos leve em segurança, nos leve debaixo desse amor que nos constrange. E em nome de Jesus, que o Teu amor, que a Tua graça e o poder que há em Ti através do Espírito Santo seja comigo, seja com meus irmãos, com as nossas casas, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diga assim: amém. Assim seja. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, que alegria estar aqui com vocês, saber que você nos acompanha, nosso culto online. Nós somos da Igreja Luz das Nações, Elan Church. E eu sou o Paulo, pastor do Campus Online, com todo prazer e alegria, todo entusiasmo. Nós estamos aqui para te receber e te acolher, e saber que você pegou uma parte do seu tempo para investir nesse culto, faz toda a diferença, porque a palavra que transforma vidas, palavra viva e louvor e adoração, que preenche o nosso coração e nos eleva a Deus, estão aqui transbordantes entre nós. E eu quero que também transborde no seu coração e faça o seu dia novo e diferente, porque afinal de contas é por isso que nós estamos aqui, adorar a Deus e alcançar você, onde quer que você esteja, do jeito que você está, não importa. O importante é que Deus te ama e Deus quer que a sua vida seja diferente, seja muito melhor do que você tem vivido. Por isso, escreva ali nos comentários do nosso culto, seja no YouTube, no Facebook ou no site. Você pode escrever o seu pedido de oração, a sua decisão, se você quer se reconciliar com Deus, se você tomou uma decisão de aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, se você quer se batizar nas águas. Nós já tivemos 5 batismos do Campus Online. Você pode ser mais um que vai se batizar nas águas. Ou talvez você seja novo aqui, escreve ali, novo aqui. É importante, porque é através disso que nós vamos te identificar e te conhecer melhor. E só assim nós podemos entrar em contato com você.
Você também pode enviar essas mesmas informações pelo nosso WhatsApp, o 21 966 35 8309. Aparece aqui embaixo na tela. Mas eu faço questão de falar para que fique gravado na sua mente, você não esqueça. É importante que você fale conosco para que a gente possa estar orando por você, te acompanhando e te pastoreando. Não ande sozinho no meio desse turbilhão desafiador da vida, nesse tempo tão difícil. Você pode ter amigos e irmãos que vão te acompanhar na sua jornada espiritual, orando com você, te apoiando, te encorajando para que você não desista, mas para que você siga em frente. Levante a cabeça, levante o ânimo, tenha bom ânimo, porque Deus tem um propósito maravilhoso para você e Ele quer transformar a sua vida e te proporcionar de tal forma coisas novas que você nem imagina, para que você possa viver e cumprir toda a sua missão nessa terra e desfrutar dos desígnios e propósitos de Deus. Por isso tem um convite imperdível, e esse você não pode deixar de considerar, que são os nossos grupos de comunhão. Isso, são também chamados de células, mas que na Ilan nós chamamos de GT, grupos de temporada. São nesses grupos acolhedores, amorosos, receptivos, que nós temos a oportunidade de crescer espiritualmente, renovar a fé, fortalecer a comunhão, restaurar vidas, famílias, casamentos. Tantas pessoas, tantos testemunhos nós temos ouvido, temos participado e presenciado. Falta você estar em comunhão com esse grupo e com essa família amorosa Ilan. Por isso, não deixe para depois. Abra o seu coração e decida hoje. Eu quero mais de Deus na minha vida. Eu tenho certeza que Ele está ouvindo o seu clamor, está ouvindo a sua súplica, e Ele tem visto as suas lágrimas e sabe que você precisa de ajuda. Por isso nós estamos aqui para estender a mão e te ajudar. Vem ser Ilan com a gente. Nós somos Luz das Nações, amando Deus, amando você, Ilan.